Então, bom dia, vamos começar mais uma aula, né, de cálculo 2. Hoje a gente vai falar de sequências e limites de sequências. Sequências e limites. E vai ajudar muito vocês lembrarem de limite de função, viu? Vocês lembrarem como é que se calcula e tudo mais, ajuda muito. Sequência, vocês já viram alguma coisa de sequência? Duas sequências, pelo menos, vocês já ouviram falar. Geralmente, as primeiras sequências que a gente estuda na vida, né? Ou então, se eu pensar só na palavra sequência em si, já usou ela em alguma situação. Mas as duas sequências mais conhecidas são essas duas aqui, a PA e a PG, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. E pelo menos no ensino médio se estuda o que é, estuda-se algumas aplicações, né? E geralmente se limita muito a isso, eu não sei na escola de vocês, mas em algumas escolas já falam de limite de sequência só para definir a fórmula da soma infinita da PG. Em algumas situações você explica alguma coisa de limite muito pouco, só para justificar um pouco a fórmula, ou então você não justifica, só diz que a fórmula da soma infinita da PG é aquela, mas a gente vai ver isso mais à frente. Não nessa aula, na próxima. Então, sequências, você já tem uma noção do que é uma sequência, que são essas duas aqui, né? As duas nós geralmente se vê, né? Uma PA e uma PG. Progressão aritmética, que é uma sequência que cada termo é a soma do termo anterior com um número que é a razão, né? E a PG é a multiplicação. Mas isso a gente vai... Sim, vocês... Isso aqui também eu vou falar um pouco na aula que vem. Mas, no geral, o que é uma sequência? Eu posso simplesmente pensar uma ideia intuitiva, né? Intuir. Eu posso simplesmente pensar numa lista de pontos, né? Eu posso pegar um ponto A1, A2, A3, e ficar enfileirando esses números aqui, a n, finita ou infinitamente, né? O que a gente vai estudar aqui serão sempre sequências infinitas, né? Que é aquela que eu fico colocando os termos até infinito, sem parar, né? E uma ideia intuitiva, eu posso simplesmente pensar numa lista de números reais, e eu vou colocar um em sequência do outro, né? Onde esse aqui é o primeiro termo, cada elemento desse aqui chamado de termos, né? Os termos da sequência. Esse aqui é o segundo termo, e por aí vai, né? Terceiro termo. Esse aqui, geralmente é chamado de termo geral. Ou termo geral, ou termo que gera todos os outros termos, né? Da sequência. Ok? Uma ideia intuitiva é basicamente uma sequência de números. Você coloca numa certa ordem, tá? E o primeiro que você colocar é chamado de primeiro termo, o segundo termo e aquele que tenha a variável, digamos assim, de termo geral. Mas, a rigor, digamos assim, uma definição formal, é que uma sequência é uma função que ela tem como domínio os números naturais, né? Uma sequência de números reais é uma função, digamos assim, f,
que o domínio dela é os naturais. Aqui eu estou considerando os naturais sem o zero, tá? Eu não sei. Mas, em todo caso, eu vou colocar aqui, eu não sei como é que, assim, tem muito livro que considera os naturais com o zero, outros não, muitos autores, né? Mas eu vou colocar assim, naturais sem o zero, nos reais, né? Onde cada número natural é associado, né? F de n é um número AN, né? Um número, associado ao número AN. Por exemplo, né? Você pode definir essa sequência. Aliás, antes do exemplo, só a notação em geral dos livros que ele usa é o seguinte. Notação para definir uma sequência não definida, é notar, né? Uma sequência de termo geral AN, né? O Sturt usa essas duas aqui, ó, esse parêntese, ou, aí, vou botar para cá, porque AN, essas duas aqui, eu acho isso aqui muito estranho, essa notação. Aqui, o que que denota isso aqui, né? Quando vocês virem isso aqui, é uma sequência cujo termo geral é AN. Aqui é a mesma coisa, denota sequência cujo termo geral é AN. Tem outros livros que usa parêntese. No lugar do colchete, usa parêntese. Tem outros livros que só coloca assim, tá? Ou então colocam com assim, quando eles consideram o zero, né? Também, mas depende muito. Mas eu vou usar essa daqui principalmente porque ela é mais... é a do livro, né? E essa aqui, para não ficar repetindo esses dois elementos aqui, eu vou usar essa primeira, tá? Então, por exemplo, o que que significa isso aqui, ó? Uma sequência cujo termo geral é 1 sobre n. E aí, como é que eu escrevo essa sequência? Eu vou substituindo os valores. Como o n ele está nos naturais, né? Como o n pertence aos naturais, para você escrever a sequência, é só você ir substituindo os valores do n. N igual a 1, então eu vou ter... Então, essa anotação aqui, né? O termo geral é 1 sobre n, e aí eu substituo. Quando n for 1, eu vou ter 1 sobre 1. Quando n for 2, eu vou ter 1 meio. Quando n for 3, eu vou ter 1 terço. Quando n for 4, 1 quarto. E assim, sucessivamente, né? Então, a sequência cujo termo geral é AN é essa sequência aqui. Né? Uma lista de números reais que está variando nos naturais, né? Infinitamente. E aí eu posso olhar isso aqui como uma função, né? Dos naturais. Eu vou considerar um dos naturais já inicialmente sem o zero, para não ter que ficar repetindo isso, tá? Para isso, para a gente vai ser sem o zero, só para... Mas lembrando que tem autor que considera o zero natural, né? Para a gente é melhor colocar que ele não tá, que o zero não tá, para não ter que ficar repetindo. Eu posso aqui definir isso como uma sequência, né? Onde o f de n, para cada n natural, né? Ela vai associar um f de n real, e f de n é simplesmente 1 sobre n, tá? Então, a rigor, sim, rigorosamente, eu posso pensar na ideia intuitiva de uma sequência como simplesmente uma lista de números que estão enfileirados, digamos assim. Mas a rigor ele é uma função que sai dos naturais nos reais, que, enfim, aí depende muito do que vai ser a expressão da função, né? Ok? Por exemplo,
1 sobre 2 elevado a n, né? Que o termo geral é 1 sobre 2 elevado a n. Aí eu posso escrever ela como 1 meio, né? Observe que aqui já é interessante o zero tá, né? O zero constar. O zero pode, vai ser o primeiro termo, se eu contar a partir do zero, vai ser 1, né? Ok? Então, 1 meio, e aí fica 1 quarto, né? 1 oitavo, e assim por diante, né? Tá? Então, a sequência cujo termo geral é 1 meio elevado a n. E aqui a gente sabe, se você, quem não lembra, isso aqui é uma PG de razão 1 meio, né? Por exemplo, n mais 3, né? Se eu for escrevê-la, eu vou ter 4, né? E aí eu vou somando. O n quando for 1 vai ser 4, quando for 2 vai ser 5, 6, e assim por diante, ok? Então, todo mundo em geral tem uma ideia intuitiva, mesmo não sabendo rigorosamente, ou nunca vendo rigorosamente definição de sequência, você pode ter uma ideia intuitiva do que é uma sequência de números, sequência de qualquer coisa. Não precisa exatamente saber rigorosamente o que é uma sequência, tá? Então, a definição não é tão difícil. O difícil é mesmo tudo que vem depois, né? Tudo que você pode derivar, tudo que se deriva dessa teoria de sequência. Aí eu vou falar o seguinte, aproximação, né? Por exemplo, vou pegar aquela mesma sequência, até agora não tem nenhuma dúvida, né? Não tem nada demais aqui. Vou pegar aquela mesma sequência, essa daqui, ó, 1 sobre n, tá? E aí eu vou listar aqui os termos da sequência. Aqui eu dei um jeito no pescoço, aí eu tenho que ficar pegando o livro mesmo, não estou conseguindo virar a cabeça direito. Ó, eu vou listar os elementos. 1 meio, né? 1 terço, 1 quarto. Aí eu vou pegar um mais à frente, 1 sobre 1000. Papapá. 1 sobre 1 milhão. 1 sobre n, né? Aí eu pergunto para vocês, os termos da sequência são esses elementos aqui, né? E à medida que o n eu vou substituindo o valor de n, ou seja, o n vai crescendo, né? Vai indo, digamos assim. À medida que eu vou substituindo, os termos da sequência, eles vão ter um comportamento, de certa forma, conhecido. E aí eu pergunto para vocês, quando eu faço n muito grande, os termos da sequência, eles se aproximam de um certo número. Assim, isso aqui é só uma ideia intuitiva, né? Eu posso até colocar essa aproximação aqui entre aspas. Mas o que eu estou querendo dizer é que, quanto mais o n for muito grande, o termo da sequência ele vai se aproximar muito do zero. Não sei se vocês conseguem perceber, né? Só se eu quiser dividir, encontrar os valores decimais aqui, né? 0, 1, vou colocar ponto, né? 0,5, aqui seria 0,33, total. 0,25, total. Aqui é 1, né? E por aí vai, né? Esses números aqui eu vou botar um ponto para não confundir aqui. Os termos da sequência, à medida que o n vai ficando muito grande,
eles vão se aproximando do zero, ok? Esse tem um comportamento. E é intuitivamente aqui, a gente diz que o limite, né? Intuitivamente, o limite dessa sequência, quando n for para mais infinito, é zero. Por quê? Isso ainda é intuitiva, né? Aqui isso significa que, à medida que o n cresce, os termos da sequência se aproximam de zero. Cada termo vai se aproximando de zero. É a ideia intuitiva é a mesma coisa da ideia intuitiva que vocês viram de limite de função. Só que limite de sequência só tem uma aproximação, que é para mais infinito. Você não se aproxima de limite no ponto, nem à esquerda, nem à direita. Porque o n aqui, ele está variando nos naturais. Por exemplo, né? Não tem sentido eu fazer o limite de 1 sobre n quando n tende a 1. O problema de fazer isso é porque... Vou colocar aqui, na verdade, 2, só para... Por que não tem sentido eu calcular limite de sequência tendendo para um número, ou à esquerda ou à direita? Porque, por exemplo, os elementos do domínio, eles só podem andar aqui, em cima dos... O zero depende muito da situação, mas só em cima dos números naturais, né? Eu não posso me aproximar do 2 para cá, nem para cá, porque para fazer isso eu tenho que passar por números que não são naturais, ok? Que é diferente de uma função. Diferente de calcular o limite de 1 sobre x, quando x tende a 2, porque que é uma função, eu posso andar aqui em números que não sejam naturais. Então, o limite de sequência nisso aqui não tem sentido, porque eu só posso, é como se eu tivesse em algum lugar, eu só posso andar em cima dos números aqui. Daqui eu já pulo para cá. Então, esse comportamento de ponto não existe em sequência. O único que existe é o que acontece com o termo da sequência a partir do ponto que o n vai crescer. Como nesse sentido aqui, né? Eu vou substituindo os valores, e aí os termos da sequência irão se comportar de uma forma, e aí tem a ideia de limite de sequência, que só tem limite tendendo para mais infinito, né? A rigor, o que é o limite de sequência, né? Eu vou colocar isso aqui de forma mais geral, por exemplo, limite de uma sequência a n, quando n tende a mais infinito, é um valor L, isso aqui intuitivamente isso aqui, entre aspas, eu vou colocar a definição formal aqui. Significa, esse limite aqui, CL, significa que os termos da sequência, né, se aproximam de L, à medida que o n cresce, né? Acho que tem crase aqui, né? Ou não? Acho que sim. Eu vou colocar esse cresce também entre aspas, né? Ok? É a mesma ideia de... Alguém quer perguntar uma coisa? Acho que eu ouvi o microfone. Não, né? É a mesma ideia de limite de função quando x vai para mais infinito. Né? A função, digamos, se aproxima daquele valor quando x, à medida que o x cresce aqui, só que a diferença é que o n só pode andar nos naturais. Ok? Isso aqui eu vou falar relativamente rápido, porque o fato de, assim, o conhecimento do cálculo 1 de limite de funções, basicamente,
Ajuda muito a você entender isso aqui, né? E aí, rigorosamente, o limite de função, eu vou colocar a definição aqui, tá? Limite de função não, de sequência. Limite de uma sequência n, isso aqui é L, se somente se, né? Vou colocar assim. É aquela definição de epsilon, só que é um pouco, não tem o delta, né? Para todo epsilon positivo, existe, qual é a letra que eu uso aqui? É um N maiúsculo que ele usa. Existe um N grande aqui, maior que zero, tal que para todo N maior que N0, ou maior ou igual, né? Se é maior. Tem-se é o seguinte, né? Limite de uma sequência n para mais infinito ser igual a L significa que para todo epsilon, eu vou explicar geometricamente o que significa isso aqui, né? Para todo epsilon, vai existir um n0 positivo, esse n0 é natural, n0 não, perdão, esse n grande aqui é um número natural, porque para todo n maior que n maiúsculo, né? Essa notação de n maiúsculo, eu particularmente não uso, os livros que eu li não uso isso aqui, mas eu vou usar o mesmo porque para não destoar muito. Tem-se que os termos da sequência em módulo a n menos L é menor que epsilon, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, essa expressão aqui, a n menos L menor que epsilon, equivalente a dizer que, eu não sei se vocês lembram de módulo, né? Por exemplo, módulo de x menor do que 1a, isso aqui se somente se x é menor do que a e maior que menos a, tá? É uma das propriedades de módulo. É o que eu vou usar aqui. Esse módulo de a menos L menor que epsilon é equivalente a dizer que o a n menos L é menor do que epsilon, maior que menos epsilon. E aí significa que o a, aqui se eu somar L nos três lados, né? Nos três lados não, perdão, nas três desigualdades, eu vou obter a n menor do que L mais epsilon, L menos epsilon. E aí, geometricamente, o que significa isso? Eu tenho um intervalo aqui, aliás, eu tenho o L, ok? Aí, aqui vai ser L mais epsilon, né? Se esse tamanho aqui é justamente epsilon. E aqui eu vou ter L menos epsilon. Esse tamanho aqui também é epsilon, né? Está dizendo que se a partir de um certo momento eu vou listar todos os termos da sequência, né? Eu vou listar todos os termos da sequência. A1, A2, A3, tal. Aqui vai estar o AN grande, AN mais 1, etc. Ele está dizendo o seguinte, se a partir de um certo momento, seja a partir do N0, desse N grande aqui, N0 não, todos os demais infinitos termos da sequência, se eles estiverem no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon,
o limite, a sequência converge para o L, né? Então, o limite de uma sequência ser igual a um certo L significa que a partir de um certo momento, não é necessariamente todos os termos da sequência estarão nesse intervalo aqui, mas a partir de um certo momento, se todos eles estiverem nesse intervalo, significa que a sequência converge para o centro do intervalo, que é o L. Okay? Então, formalmente, a definição é essa. Mas a gente eu não vou muito me ater à definição formal, que acho que não vai ser muito interessante para vocês, não. Certo? Então, primeiro, tem a ideia intuitiva do que é uma sequência, tem a definição formal, que uma sequência, na verdade, é uma função, ok? Dos naturais. É uma função dos naturais em R. E aí eu só listei alguns exemplos de funções, né? Alguns exemplos de funções, não, perdão, alguns exemplos de sequências. E aí tem a ideia da aproximação, que é os termos da sequência, a partir do momento em que eu faço n para mais infinito, ou eu vou substituindo, digamos assim, os termos da sequência, eles podem se comportar de uma forma, e nós vemos esse comportamento, né, como o limite da sequência. Acho que fica mais interessante vocês se aterem à ideia intuitiva aqui, que o limite de uma sequência é L, quando os termos da sequência se aproximam de L. Basicamente é isso. À medida que o N vai crescendo, né? E tem a definição formal, mas como eu falei, eu não vou me ater muito à definição formal. Vamos fazer um exemplo. Aliás, antes de um exemplo, tem um resultado aqui. Não sei se o Sturt coloca como teorema, né? Vou colocar como teorema só para... como teorema. E isso, basicamente, ele determina que, se você souber limite de função, você vai saber calcular qualquer limite. Eu acho que alguém queria entrar na sala e depois saiu. Ok. E, basicamente, isso determina, se você souber limite de função, você vai saber calcular limite de sequência. Que o teorema é o seguinte, se o limite de uma função f de x, quando x tende a mais infinito, é L, então, o limite de f de n, quando n for para mais infinito, também é L. Ok? Por que isso aqui é interessante, né? Ou seja, se eu quero saber o limite de uma sequência, basta eu saber o limite da função e aquele vai ser o mesmo resultado. Por exemplo, né? Um exemplo bem simples, só para ilustrar. Depois eu faço outros. Limite de n mais 1 sobre n mais 2. N indo para mais infinito. Eu posso listar essa sequência aqui, né, e tudo mais, mas, a priori, calcular esse limite aqui, basta eu saber calcular com a função dessa forma. X indo para mais infinito. Aí aqui você pode usar toda a teoria que você sabe de cálculo 1, de limite, né? Para determinar que esse limite, ou aqui pode usar L'Hopital, por exemplo, se eu usar L'Hopital aqui, né? Acho que tem um circunflexo aqui. Isso aqui é simplesmente o limite
da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Aí a derivada do numerador é 1, né? Aqui o denominador também vai ser 1. E aqui o resultado é 1, ou seja, esse limite aqui é 1. Pelo teorema, né? Porque se o limite de uma função for igual a L, então o limite da sequência também vai ser igual a L, tá? É claro que esse aqui que eu coloquei, você poderia fazer sem fazer isso, né? Aquele ali, ó, eu posso resolver direto. Alguns não, tá? Alguns dá. Mas eu posso fazer assim, por exemplo, colocar o N em evidência, né? Ó, aquele mesmo truque. E aí eu cancelo aqui. Ah, é porque aqui eu vou estar usando uma coisa que eu ainda não falei, mas enfim, a ideia é a mesma. E aqui, ó, esse aqui vai para zero, né? 1 sobre n, 2 sobre n também vai para zero e sobra 1 do mesmo jeito, tá? Então, a rigor, se eu sei calcular limite de funções, eu sei calcular limite de sequência. Ok? Aí, outra coisa. Como é que é a mesma coisa que que eu falei na integral imprópria? Se a integral imprópria existe, a gente diz que ela converge. Se a integral imprópria não existe, né, ou vai para mais infinito, a gente diz que a integral imprópria diverge. Aqui é a mesma coisa de sequência. Então, se o limite de uma sequência existe, então, eu poderia até colocar como definição, mas a sequência converge ou é convergente, né? Caso contrário, tá? Então, se o limite existir, a sequência converge. Se não existir, ela diverge, certo? Quando vocês estiverem lendo aí, falar de uma sequência convergente, é que o limite vai existir. Sequência divergente é o que o limite não existe. E aí, depois a gente vai ver os casos de inexistência, mas basicamente são dois. Ou ela vai para mais infinito, ou menos infinito, né? Ou então vai ficar intercalando, mas isso a gente vai ver mais tarde, daqui a pouco. Ok? Resumindo, se eu sei calcular limite de função, eu sei calcular limite de sequência. E aí, vamos para algumas propriedades que basicamente se resume às propriedades de limite de função, né? E aí eu preciso que as duas sequências sejam convergentes, né? Então, se eu tenho duas sequências A N e Bn, lembrando que essa notação aqui é a sequência cujo termo geral é AN, e aqui é a sequência cujo termo geral é Bn. São convergentes, né? E C, eu vou colocar o C de outra cor aqui. Então,
Se eu tiver duas sequências convergentes e o número C que for uma constante, eu tenho o quê, né? E limite da soma, vou colocar junto aqui, limite da soma ou da diferença, tá? Você sempre coloca. A mesma coisa é a soma ou a diferença. Isso caso ambos existam, tá? É a mesma coisa do limite de função. Para eu poder separar, ambos devem existir. B é a mesma coisa também aqui, ó. Se eu tiver C vezes a N, a constante ela pode sair, tá? Mesma coisa. Vou colocar todos aqui. Limite do produto é o produto dos limites. Novamente, enfatizando que para eu tirar o produto, ambos os limites devem existir. Vou colocar todos aqui. Agora do quociente, né? Aqui a restrição é que a sequência BN não pode ser zero e nem o limite dela pode ser zero, né? né? Isso desde que o limite da BN diferente de zero, tá? E também os termos dela aqui não podem ser zero, né? Para eu poder dividir aqui, os termos não podem ser zero. E tem outra aqui, mas essa aqui eu poderia... eu vou colocar, mas poderia ser... Tem uma coisa mais geral que cobre esse caso também. Assim, basicamente faz isso, né? Limite de A elevado a N, de A elevado a N, não. A N elevado a P é o limite todo exponencial aqui do P, né? Se o P é maior que zero, mas aqui não é só se o P for maior que zero, não, viu? Tipo que tá no livro tá assim, mas pode ser. Tem uma coisa mais geral, mas enfim, eu não vou entrar por enquanto nesse detalhe, tá? São as mesmas propriedades, basicamente, do limite de função, que vocês já conhecem, né? Que é só basicamente para afirmar, assim, para vocês poderem fazer todos os cálculos que a gente vai fazer. Ó, por exemplo, né, só para fazer algum outro limite aqui, ó. Alguns dá para a gente fazer esse truque que eu vou fazer aqui, outros não dá. Dependendo, tem uns exemplos aqui bem variados. Por exemplo, ó, eu vou fazer 2. E aí, novamente, se vocês sabem calcular limite de função, esses limites aqui não serão fáceis alguns, outros não vai dar para fazer o que eu vou fazer agora. Por exemplo, a sequência é essa. Não, vou colocar logo o limite, né? Tá? ln limite do ln de x não. ln dn
sobre ln de 2n, né? Que o logaritmando é 2n, tá? Aí, nesse caso, fica infinitamente mais fácil se eu simplesmente tentar calcular esse aqui, tá? E aí, o resultado que esse limite der vai ser o resultado do que o limite de cima vai dar. E aí, da mesma forma, esse limite aqui é da forma mais infinito sobre mais infinito. E aí eu posso usar L'Hopital aqui de novo. E aqui vai ficar o quê? 1 sobre x sobre 1 sobre 2x. Tá? E vai ficar como, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui vai simplificar o x e sobra só o 2. Então, aquele limite ali é 2. Então, isso aqui é um tipo de limite, né? Como o outro, eu fui para o limite de função e aí eu calculei do jeito que, com alguma técnica que existe, né? Geralmente usar L'Hopital é sempre mais fácil. Ok? E aí é o limite da sequência que eu quero. Né? Um outro exemplo, tem outros aqui que eu vou fazer na aula que são bem complicados. Que aqui não fica muito claro. Ele nem disse como é que, ele não dá nenhum parecido, mas... Cadê? Ah, esse aqui. Tá? Aqui, ó. Tem esses aqui. Esse aqui é também... Basta você lembrar desse limite aqui, ó. Aí, aqui, basicamente, você tem que lembrar do resultado. Porque esse tipo de limite, ele já é elevado a 2, né? Tem aqueles limites, o limite exponencial, né? Não sei se vocês lembram desse aqui. Aqui tanto faz se ele vai para mais ou menos infinito, tá? Que vai dar sempre é. E quando for dessa forma, a sobre x. Agora o menos infinito não, eu acho que é elevado a, tá? Aqui, ou seja, você tem que lembrar que esse limite aqui já de cara é isso, né? E pronto, ou seja, o da sequência também vai ser ele, ok? Você não usou o L'Hopital, mas teve que lembrar alguma coisa do cálculo 1, desse limite exponencial aqui, fundamental, ok? Tem limites, tem outros que não dá para muito usar o cálculo 1, né? Você tem que ser outro truque, mas a gente vai ver daqui a pouco. Tem alguma pergunta até agora? Até agora, por enquanto, não tem uma grande novidade, porque tudo que vocês viram de cálculo 1, basicamente, está se repetindo, né? Só que se você para usar só para sequência. Um outro resultado que também tem em função, e aqui tem nessa... E agora que começa a dificultar um pouquinho, talvez, né? Não sei. É aquele teorema do confronto, ou teorema... Tem livro que também se chama teorema do sanduíche, né? Teorema do confronto. Que também tem para função, né? Também tem para sequência. Confronto.
que é o seguinte. Se eu tenho 3 sequências, né? A n menor ou igual que bn, menor ou igual que cn, e eu para... eu vou resumir aqui. Se e o limite das que estão nas extremidades, né, ó, forem iguais, então se vale isso, e o limite da AN, quando n for para mais infinito, é igual ao limite da CN, quando ambas forem para mais infinito, então o limite das 3 serão iguais, né? Mas eu vou colocar um valor aqui. Então, o limite da que está no meio vai ser igual ao limite das sequências que estão na extremidade, né? É a mesma ideia do teorema do confronto do cálculo para funções, né? Eu tenho 2 sequências que satisfazem isso. 2 não, perdão, 3. E aí o limite das sequências que estão nas extremidades são iguais. O limite, então, a conclusão é que o limite da função não, da sequência que está no meio vai ser igual aos outros dois, ok? Isso aqui, ele vai ajudar a gente a calcular muitos limites que não podem ser calculados usando essa ideia aqui de você ir para a função para calcular o limite. Alguns não dá para fazer isso, ok? Depende muito do exemplo. Mas vocês lembram desse teorema do confronto, ou pelo menos lembram do nome, né? Assim, acho que em geral dá para lembrar. Vamos fazer um exemplo aqui. Todos esses aqui são os exemplos do próprio livro, tá? Ó, esse aqui, ó. Limite de cosseno ao quadrado de n sobre 2 elevado a n, tá? Aí como é que eu calculo esse limite aqui? Você não vai para o cálculo não. Você não vai transformar isso numa função e depois fazer aquele que eu fiz anteriormente. A ideia disso é usar o teorema do confronto. Por quê, né? Aí é acho que é o mesmo argumento que nós usamos em integral imprópria quando eu queria comparar. Toda vez é assim, cosseno, por exemplo, cosseno de n, isso aqui sempre ele está entre menos 1 e 1, né? Só que ao quadrado, como está ali, ele vai estar entre 1 e 0, tá? E essa desigualdadezinha que a gente vai usar. Porque agora, para aparecer essa expressão que está aqui, ó, eu multiplico 1 sobre n nas duas desigualdades, né? Eu vou multiplicar 1 sobre n, não, perdão, 1 sobre 2 elevado a n. Então fica assim, né? 0 vezes 1 sobre 2 elevado a n menor do que cosseno ao quadrado de n vezes 1 sobre 2 elevado a n menor ou igual do que 1 vezes 1 sobre... E aí, como essa expressão aqui é maior que 0, a desigualdade vai se manter, né? Então, eu vou obter aqui 0 menor ou igual do que cosseno. E aqui eu estou exatamente na situação
do teorema do confronto. Aqui no lado esquerdo tem a sequência que todos os termos é zero, né? Assim, se eu for olhar, todos os termos são iguais a zero. E aí tem uma sequência que está entre duas. Aí o limite, por exemplo, o limite de zero, n tendendo a zero, é zero. E o limite de 1 sobre 2n, quando n tende a zero. Isso aqui é quanto, né? Só para vocês, para quem não lembra, né? Mas, por exemplo, se eu olhar o limite dessa aqui em termos de x, eu vou, para entender isso aqui fica melhor desenhando o gráfico da função, tá? Se você não lembra como é que desenha, como eu falei, só olhar lá no décimos, só 1 dividido por 2, ela vai dar x. Aqui, ó. Então, o gráfico dessa função aqui, isso aqui é só para entender o valor desse limite, tá? O gráfico dessa função é essa linha aqui, ó. Onde aqui é 1, né? Justamente onde x é 0. E aí eu estou querendo saber qual o comportamento dessa função aqui quando x tende a mais infinito, né? Só se eu fizer x indo para mais infinito, ó, pego um valor aqui, aí eu fico aqui, pego um valor maior, as imagens dela vão diminuindo. Então, quando eu pegar um bem aqui, quanto maior eu pegar o x, menor se tornarão as imagens da função, tá? Aí, ou seja, as imagens elas vão se aproximar de zero, certo? Então, esse limite aqui é zero. Então, para entender esse aqui, para entender esse aqui de cima, é mais fácil olhar esse aqui como função, dá zero. Posteriormente, esse aqui dá zero também, consequentemente, na verdade. E aí, pronto. O limite da esquerda dá zero. O da direita dá zero. E aí, pelo teorema do confronto, esse aqui dá zero também. Ok? Essa é a ideia. Pelo teorema do confronto. O limite que está no meio é zero. Geralmente, quando a função tem funções trigonométricas, a sequência, você quer calcular o limite, principalmente se elas estiverem no numerador. Você tem que usar o teorema do confronto, tá? Não é que tem que usar, depende muito da situação, mas geralmente usa-se o teorema do confronto, né? Ok? Entenderam esse exemplo aqui? Então, para usar o teorema do confronto, necessariamente eu tenho que deduzir uma desigualdade nesse formato aqui, ó. Eu tenho que deduzir uma desigualdade nesse formato em que eu consiga colocar a sequência que eu quero calcular o limite entre duas, e essas duas necessariamente deverão ir para o mesmo lugar, né? Convergir para o mesmo lugar. Ok? Ó, eu vou deixar dois exercícios aqui para vocês tentarem.
mas eu vou fazer esses dois na aula de exercício. Mas tentem fazê-los, viu? Limite de raiz enésima de n, quando n vai para mais infinito. Isso aqui dá 1. Então, tem feito na internet também, se vocês quiserem pesquisar, viu? Então, tentem calcular esse limite aqui, dá 1. E um outro limite, raiz enésima de a, também dá 1, desde que o a seja maior que zero, tá? São dois limites bem clássicos de sequência, que tem feito com certeza na internet. Esse de cima é um dos itens aqui do estudo, mas eu não tenho certeza se só com o que a gente está escrito ali dá para resolver ele, não. Mas se tem, vocês podem tentar pesquisar, viu? Esses dois aí eu vou fazer. A mesma ideia eu posso fazer só um, porque a mesma ideia de um resolve o outro também. Certo? Ok. Uma outra definição aqui que nós usaremos, até agora nem é uma pergunta, né? Essa parte aqui não é difícil. Difícil a teoria, né? O difícil são os exercícios, depois vocês vão perceber. Talvez não tenha nenhuma novidade para vocês muito na teoria. Que é a definição de sequência crescente ou decrescente. Então, eu vou escrever exatamente o que está aqui no livro, né? Então, uma sequência e aí, às vezes, alguns livros, eles usam termos diferentes, mas a gente vai se ater só a esse livro do Sturt mesmo. Então, a sequência AN é crescente. Isso aqui é rigorosamente o que está no livro. Se o AN é menor do que AN mais 1, para todo e decrescente, né? Além disso... Não, além disso não, por outro lado, né? Por outro lado, a sequência é chamada de decrescente. Se ocorre o contrário, né? Se a n é maior do que a n mais 1 para todo n maior igual a 1, e aí, para finalizar essa definição aqui, uma sequência é chamada de monótona, é monótona, se ela for crescente ou decrescente, tá?
Se for crescente, e sempre fica melhor entender essas definições com um exemplo, né? O que é uma sequência crescente e o que é uma sequência decrescente? Os dois exemplos mais óbvios, os mais simples, por exemplo, uma sequência que vai crescendo é que o termo seguinte é sempre maior do que o anterior. E aí eu vou usar esse exemplo aqui bem fácil, por exemplo, começa do 1, depois 2, 3, 4, 5, e aí infinitamente. Ela está crescendo, né? O termo, por exemplo, aqui não é A1, ele é menor do que o A2, que é menor do que o A3, que é menor do que o A4. E por aí vai. E aí, a mesma forma, o AN é menor do que o AN mais 1. Então, essa sequência aqui, cujo termo geral é N, é uma sequência crescente, porque o termo seguinte é maior do que o anterior. Isso sempre, tá? Então, essa aqui é crescente. Então, ela vai crescendo. E uma que decresce é o que faz exatamente o contrário. O termo seguinte é menor. Isso aqui eu vou usar de novo, é a terceira vez que eu uso essa aqui, mas ela é bem útil. Começa do 1, aí vai 1 meio, ó, 1 terço, 1 quarto, 1 sobre n, 1 sobre n mais 1. Tá vendo? O termo seguinte é sempre menor, ou seja, aqui é o A1, que é maior do que o A2, que é maior do que o A3, que por sua vez é maior que o A4, e o AN é maior do que o AN mais 1. Aliás, não tem isso aqui. Então tá claro isso, né? É crescente se os termos seguintes são maiores do que os anteriores, e é decrescente se os termos seguintes são menores do que os anteriores, né? Decrescente. Não é difícil perceber, né? Assim, não é nem perceber. Não é difícil entender a definição do que é uma sequência crescente ou decrescente. O difícil, às vezes, é provar que uma sequência determinada é crescente ou não. Porque, por exemplo, essas duas que eu coloquei aqui, não precisa, assim, você olha, você consegue perceber que e ambas são monótonas, tá? Só para finalizar aqui, ambas são monótonas, porque ou é uma ou é outra, né? Ou é crescente ou decrescente. E aí, como eu estava falando, não é difícil perceber que existe uma monotonicidade nas duas funções, ou ela vai ser crescente ou decrescente. Mas algumas sequências não é tão simples, e aí você tem que provar. E isso pode ser um pouco, às vezes, um pouco difícil. Deu para entender isso, né? Por enquanto ninguém está falando nada, porque está tudo ok. Não tem nenhum grande mistério aqui, não. Deixa eu ver. Por enquanto eu não vou fazer exemplo aqui, porque essa parte de monotonicidade ou de crescente e decrescente, ela vai se juntar à próxima definição, e essas duas definições juntas formarão um resultado importante nesse capítulo. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é o último resultado. Eu vou colocar mais uma definição aqui. Definição, que é a definição de sequência limitada inferiormente e superiormente,
e limitada em geral, né? Então, primeiro, limitada uma sequência é a n, ela é limitada inferiormente ou superiormente, não sei qual ordem está aqui. Né? Aí, dois pontos. Limitada superiormente, limitada superiormente, se existe uma constante que limita ela superiormente, assim, que todos os termos da sequência são menores do que essa constante. Se existe uma constante A real, né? Tal que todos os termos da sequência na verdade tem assim. Aqui no livro ele coloca todos os termos da sequência, mas em geral, em você estuda um nível mais um pouco avançado, não necessariamente a sequência toda tem que ser limitada para acontecer o que vai acontecer no resultado seguinte. Mas, enfim, a rigor, a gente vai considerar todos os termos só para não fugir muito do que o livro fala. Tal que, ó, uma sequência limitada superiormente, se todos os termos da sequência, mas esse todos, como eu falei, é entre aspas, né? Eu posso querer que ocorra isso, mas em geral não precisa, mas a gente vai seguir o que está aqui no livro. Então, é limitado superiormente se todos os termos eles são menores do que uma constante. E aí eu vou logo dar um exemplo para vocês entenderem, né? E eu vou usar a mesma sequência, né? Só para... Estou usando a mesma sequência para todos, ó. Aliás, deixa eu usar uma outra. Por exemplo, essa daqui, ó. Que é a mesma ideia. Que sequência é essa, né? Vamos listar ela. Quando for 1, vai ser 2/3, né? Ó. Aí 2/4. Eu não vou simplificar, não precisa simplificar. 2/5. Ah, não, vou usar aquela mesmo. Mais fácil. É mais óbvio para entender o que eu quero passar aqui. Vou usar ela de novo, tá? 1/2, 1/3, 1/4, 1/n. Aí eu vou fazer uma reta aqui. Aí, por exemplo, essa sequência que está acima, o primeiro termo dela é o 1, tá? O segundo é 1/2. O terceiro é 1/4. O outro, não, 1/4 não, 1/3, né? 1/3, 1/4, 1/4. Eu coloquei 1/4 e coloquei 1/5 e falei 1/4. E por aí vai. Observem que todos os termos, todos são menores do que o 1. Ou do que 2, por exemplo, se eu botar esse 2 aqui. Mas todos os termos da sequência, AN, que é 1/n, né, é sempre menor ou igual do que 1. Então, se todos os termos são menores do que alguma constante, significa que ela é limitada superiormente. Ou seja, ela não... Existe alguém de cima que não deixa nenhum termo passar.
seja, essa aqui é limitada superiormente. Tá? Porque existe uma constante que está acima de todo mundo, de todos os termos da sequência. Nenhum termo da sequência vai passar dessa constante aqui. Não necessariamente precisa ser 1, pode ser qualquer constante acima do 1. Da mesma forma, nenhum desses elementos que estão aqui vão passar do 2. Mesma coisa, tá? Então, limitado superiormente é uma sequência que não passa de alguma constante. Existe uma constante que está acima de todos os termos. E limitada inferiormente é o contrário, né? Aí limitada superiormente, né? Limitada inferiormente. Se, né? Existe uma constante B, ao que ela tá, uma constante B, a sequência, ela tá sempre acima. Tá? Essa sequência aqui é a mesma que eu coloquei, ela é limitada inferiormente também. Aqui tem igual, né? Mas não necessariamente também precisa ser igual, que pode ser menor, que pode ser estrito. Mas eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no aquele de sempre, né? Só para ilustrar. Porque esse aqui são os dois exemplos mais óbvios que existem, e eles ilustram muito bem o que eu quero passar aqui. Isso aqui, ó. 1, 2, 3. Por aí vai. Todos esses termos aqui, a n é sempre maior ou igual que 1, né? Todos os termos da sequência são maiores ou iguais a 1. Mas não necessariamente precisa ser maior ou igual. Essa desigualdade pode ser estrita também. Aqui no livro não tem, mas pode ser estrita. Pode ser sem isso aqui, ó. Sem o sinal de igualdade. Então, essa aqui é uma sequência limitada inferiormente, porque ela está sempre acima de uma constante. É limitada inferiormente, tá? Resumindo. Ok? Então, limitada superiormente é que existe uma constante que está sempre acima dos termos da sequência, e limitada inferiormente é que existe uma constante que está sempre abaixo dos termos da sequência. Não é difícil de entender isso, né? E aí, quando uma sequência é limitada inferiormente e superiormente, a gente diz que ela é limitada, né? 3. Se a n é limitada inferiormente e superiormente, vou resumir aqui. É limitada superiormente e inferiormente, então, disse que a n é limitada, tá? Simplesmente, Então, quando vocês estiverem lendo e verem que tal sequência é limitada, significa que ela já é limitada tanto inferiormente quanto superiormente. Ok? E aí, só para encerrar, o resultado que eu vou escrever aqui, o teorema que diz o seguinte: se a sequência for limitada e monótona, e aí, quando eu digo limitada, ela tem que ser inferiormente e superiormente, e aí monótona, ela pode ser monótona tanto crescente quanto decrescente,
então o limite vai existir. Ou seja, ela vai ser convergente. É que se a sequência é monótona, podendo ser, aqui fica implícito que ela pode ser tanto crescente quanto decrescente, porque para ser monótono basta ser uma das duas. Então, aliás, então não. Se é monótona e limitada, e aqui também fica implícito que ela tem que ser limitada inferior e superior. O resultado é, uma sequência que ela é monótona e limitada, ela é convergente. Por que que... eu não vou provar o teorema, não, viu? Tem a prova no livro, mas a gente vai só usar. Por que que isso é importante? Porque, às vezes, não dá para se calcular o limite diretamente, que nem eu fiz naqueles exemplos anteriores. Você tem que primeiro provar que a sequência converge, e esse critério é um dos mais usados, né? Você prova que ela é monótona, depois prova que é limitada, e, consequentemente, ela vai ser convergente. Okay? Aí os exemplos eu vou fazer na aula que vem, tá? Vou continuar isso aqui. Mas, a rigor, o que, que a gente viu, né? Vimos o que a sequência, uma sequência é uma função, e aí, vocês ouviram isso, né? O carro passando aqui. E aí, eu posso calcular o limite de sequências vendo o limite de função, como limite de função. Também existem situações em que eu tenho que usar o teorema do confronto, não dá para usar o limite normal. As propriedades são muito parecidas ou as mesmas, né? Não muda quase nada. Não muda nada, na verdade. E tem essas duas noções que são importantes em sequência. Crescente e decrescente, que sendo uma das duas a gente chama de monótona, ou então você pode chamar que ela é monótona crescente, e aí já fica mais implícito ainda, mais explícito, na verdade. Ou monótona decrescente. Pode ser até que seja redundante, né? Falar que ela é monótona decrescente, mas... E é ilimitada inferiormente quanto superiormente. Essas noções aqui, elas vão ficar mais explícitas na parte de série, né? Que quando eu ficar falando esses termos, limitado superiormente, limitado inferiormente, crescente e decrescente, você já devem estar atentos já a isso, viu? E esse resultado principal aqui é se uma sequência é monótona, podendo ser limitada tanto superiormente quanto, aliás, podendo ser monótona crescente ou decrescente, e limitada, que aí é limitada superiormente e inferiormente, e aí ela converge, né? Existe o limite. Porque tem exercícios assim que pede para você simplesmente provar se ela converge ou diverge. Converge ou diverge, não. Para provar se ela converge. Não para calcular exatamente o limite. E aí, para provar que ela converge, tem que provar que ela é limitada e monótona, tá? Então é isso por enquanto. Aí na aula que vem eu falo mais, faço exemplos. Talvez dê para a gente começar um pouco de série. Não, talvez não, a gente vai começar séries também. E aí, continuando, vamos continuar. Ok? Alguma pergunta? Não tem nenhuma grande dificuldade por enquanto, não. Mas vocês, a definição, né? Mas vocês vão ver, os exercícios não são tão simples, não. Tem que fazer uma aula só desse tipo aqui. Então é isso, viu? Alguma pergunta? Nenhuma, né? Então deem uma olhada, porque como é muita definição também, vale a pena você reler, ou rever tudo, não sei. Então é isso, viu, pessoal? Até terça. Não, até terça não. Até quinta. Tchau, até mais.